A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem tentar nos mostrar e abrir os nossos olhos para o contexto da vida de Cristo, sobre o acompanhamento daquilo que Cristo nos fez e tentou nos mostrar para que nós percebêssemos como deveríamos caminhar. É claro que pegamos uma história dentro de uma profecia do Velho Testamento, mas ela serve muito bem para nos ilustrar a vida de Cristo. Vou explicar através de situações cotidianas do nosso dia a dia sobre a situação que é apresentada na nossa primeira leitura de hoje. Existem algumas pessoas que têm a extrema dificuldade de poder assumir para a vida delas aquilo que Cristo nos convidou a viver. E aquilo que Cristo nos convidou a viver vem de Deus. E vindo de Deus, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas dentro do primeiro mandamento que somos convidados a viver. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Porém, nós sabemos que tem pessoas que vêm às nossas casas, que é da nossa convivência, faz parte do nosso círculo de amizade, que não respeita nenhum dos dois mandamentos de Deus. O primeiro mandamento de Deus, é claro que a gente percebe que para aquele que é cristão, ele tem um maior respeito por esse mandamento. Porém, para o segundo mandamento é que nós percebemos que as pessoas têm o hábito de praticar a hipocrisia. Existem pessoas que, quando nós vamos conversar com elas, a única coisa que parece que sabem fazer é falar mal das pessoas. Ficam o tempo todo criticando o outro. Nunca trazem uma palavra amiga de agradecimento, de motivação, de crescimento, mas sim de destruição. Costumam dizer fulano de tal não presta, o filho de fulano de tal isso, pessoa tal aquilo, e só críticas destrutivas, falando mal dos outros, fazendo fofocas às vezes até inconvenientes. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que é citada na nossa leitura de hoje, que tem as vistas, veem a palavra de Deus, vão à igreja, participam, têm o conhecimento da palavra, mas parece que não veem aquilo que Cristo fez, que é nos ensinar a tratar o próximo de forma amável, de forma respeitosa, a praticar a fidelidade nos mandamentos de Deus. Porém, a pessoa não faz isso. A pessoa finge de cega e não vê que ele está com atitudes erradas. E quando às vezes alguém chega e diz a essa pessoa que ela está errada, que ela praticamente fica com raiva, começa a criticar e começa a difamar aquela pessoa como uma atitude de defesa para a vida dela. E há casos também que as pessoas, além de não aceitarem essas críticas e criticarem as pessoas, fazerem com que elas sejam difamadas, não reconhecem que elas estão erradas. Vou dar um outro exemplo aqui, que às vezes as pessoas chegam e tentam mostrar para o outro de forma indireta. Um bom exemplo, às vezes, é a pessoa que fica julgando demais as pessoas. A todo momento a pessoa aponta o dedo dizendo fulano de tal, isso, deveria ser queimado no fogo do inferno. A pessoa, por ter uma opção sexual, deveria morrer porque é um pecado mortal. Coisas desse tipo que a gente convive no nosso dia a dia e percebe que tem pessoas assim. E às vezes a gente vai tentar mostrar para a pessoa que ela está errada, pegando às vezes um contexto bíblico, pegando a palavra de Deus e mostrando que nós não podemos atirar pedras nas pessoas, não podemos ficar julgando as pessoas, que isso cabe a Deus e a gente só pode julgar se estiver diante da manifestação do Espírito Santo. E às vezes a pessoa não vê nada daquilo que você mostrou a ela, mas pega aquilo para poder atirar a outra pessoa, poder criticar outras pessoas, e nunca olha para si mesma. Ela é como se ela se amasse de tamanha forma que não percebesse que ela está errada, que ela está cometendo erros na sua vida. Infelizmente, às vezes você que está me assistindo passa por isso, convive com pessoas assim, e às vezes você é assim. Às vezes você tem o hábito de criticar os outros, falar mal dos outros e não consegue perceber que você está errado. E às vezes você acha que você está certo.
Nós não podemos ficar julgando as pessoas. Esse é um dos contextos. Nós pegarmos a vida de Cristo, Cristo nos ensina um monte de coisas durante a nossa trajetória. Um exemplo é perdoar. Pedro negou 3 vezes e Cristo o perdoou antes mesmo dele ter cometido essa traição de ter negado ele. Então nós somos convidados a perdoar, a amar o próximo, a respeitar, porém nós não sabemos praticar isso. Temos às vezes a mania de ter o conhecimento, mas fingir que não é para nós, que não faz parte da nossa vida. Mas tudo que Cristo nos ensina e nos ensinou é para cada um de nós, é individual. O problema é que nós sempre queremos praticar aquilo que Cristo nos ensinou com o outro. E nós precisamos de ficar parando de olhar para o outro e olhar para nós. Porque para engrandecer e fortalecer o Espírito Santo que há dentro de você, você tem que olhar para dentro de si e não para dentro do outro. E uma mania muito feia que nós temos é essa, de preocupar mais com a vida do outro do que com a nossa. É a questão de ficar preocupado com a trave que está no olho do outro e esquecer que na nossa tem um até maior. Então, nossa primeira leitura vem exatamente nos ensinar isso, a passarmos a olhar mais para dentro de nós, a reconhecermos os nossos erros, a buscar uma transformação, a tentarmos sermos uma pessoa melhor aos olhos de Deus. Vamos para a reflexão do nosso Salmo Responsorial de hoje. O nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: das obras do Senhor não se esqueçam. É claro que muitos de nós acabamos esquecendo as obras do Senhor, principalmente no momento de fúria, raiva, mágoa, tristeza, rancor, entre outros sentimentos que, quando nós assumimos para a nossa vida, nós nos afastamos da paz, porque é a paz que nos aproxima de Deus. Pois bem, quando você estiver nesse sentimento, tente sempre lembrar das ações de Deus na vida daquelas pessoas que precisaram. Porque quando Deus manifesta na nossa vida a ação do Espírito Santo, as coisas acontecem, tudo flui de forma melhor. Então, valorize e lembre-se sempre das ações do Senhor. Vou dar um exemplo. Se estiver em uma situação que você tem que julgar alguém, condenar uma pessoa, lembre de alguma atitude bíblica onde houve julgamento, como aconteceu. Nós temos vários contextos. Um exemplo é de Salomão. Salomão precisou de fazer um julgamento para saber de quem era o filho de 2 mulheres que brigavam, dizendo que cada uma era mãe de um filho. Nós temos Jesus Cristo que, durante o apedrejamento de uma mulher que havia cometido adultério, ela foi absolvida pela palavra de Cristo. Ali nós temos um julgamento também que podemos muito bem colocar como um contexto para poder colocar no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. E assim por diante. Pegue os contextos bíblicos, se utilize deles para poder praticar a justiça durante o seu dia a dia. Para a prática do amor, a mesma coisa. Pegue os contextos de Moisés, de Salomão, de Jesus Cristo, dos apóstolos de Jesus. Nós temos Paulo, que tem muitos exemplos lindos e maravilhosos para nós podermos seguir. As ações de Deus que estão nesses homens e em Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, são atitudes que nós devemos pegar e sempre lembrar delas nos momentos que nós precisarmos de usar. E a todo momento nós precisamos de usar algum ensinamento de Deus. E é nesse momento que você tem que valorizar a palavra de Deus, pegar ela, tomar como base para a sua vida e agir da mesma forma que Jesus, os profetas e os apóstolos agiram. Se quiser mais referências, conheça as histórias dos santos. Os santos da nossa igreja, eles exatamente fizeram isso. Quando tinham alguma dúvida, precisavam de um socorro, pegavam a palavra de Deus como referência para poder tomar alguma atitude. É como um manual de vida, um manual de sobrevivência.
Para você ter uma vida espiritual mais fortalecida em Deus Pai, no Espírito Santo e em Jesus Cristo, você precisa exatamente imitar as ações deles, mesmo que num contexto diferente. Mas pegue a base fundamental do aprendizado e pratique com seu irmão. Quando nós fazemos isso, nós encontramos a paz interior, passamos a viver uma vida menos conturbada e menos preocupada, e assim alcançamos a paz, que é o que nós precisamos para chegarmos ao reino dos céus. No mais, essa é a nossa explicação do nosso Salmo responsorial de hoje. Vamos dar uma passadinha no nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje há um questionamento sobre quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas. E é claro que a gente não tem uma fórmula correta para sabermos quantas vezes devemos perdoar. O que Deus diz é que todas as vezes que alguém cometeu um pecado contra você, que você possa dar a ele a chance de ter a conversão, que ele possa ter a oportunidade de mudar quem ele é. É claro que algumas pessoas teimam em bater na mesma tecla, dar murro em ponta de faca e continuarem errando e cometendo esses erros mesmo depois de terem recebido o nosso perdão. Nós podemos ter como exemplo principalmente as pessoas que estão envolvidas nos vícios das drogas. Dizem que irão parar, pedem ajuda, nós corremos atrás, batalhamos da melhor forma possível para tirar essa pessoa desse mundo, porém, como sabemos muito bem, muitas pessoas voltam a cair em tentação, voltam a usar drogas e sofrer todo aquele contexto que nós conhecemos muito bem. Por fim, dependendo da relação que a pessoa tem em nossas vidas, nós acabamos dando a essa pessoa uma segunda chance, uma terceira, uma quarta e às vezes até uma infinidade de chances que a pessoa nem merece. Porém, a partir do momento em que essa pessoa, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa é um usuário de drogas, para de usar, recebe o apoio de todas as pessoas e no momento de poder, essa pessoa que era um usuário de drogas, poder ajudar alguém e não ajudar porque não quer e por atitudes às vezes discriminatórias, agressivas, violentas, acaba não perdendo esse perdão que as outras pessoas deram a ela a tentarem conquistar uma chance para se renovar. Nós às vezes vemos isso. Às vezes pessoas que até mesmo no contexto religioso conseguem a sua conversão, conseguem se transformar numa pessoa melhor, se afastam do mundo das drogas, mas quando batem de frente com alguém que é um usuário de drogas, começa a criticar essa pessoa, dizer que não presta, que é um maconheiro, que é um viciado, que é isso, aquilo, outro. Ou seja, da mesma forma que ele foi tratado bem, ele deveria ter tratado bem o seu irmão, ter ajudado o seu irmão a tentar sair daquele caminho e a encontrar o mundo da salvação. Porém, a gente sabe que existem pessoas que mesmo sendo ajudadas, elas não ajudam. Elas querem só destruir o próximo, só querem alcançar o bem para elas, mas não se preocupam em dar um pouco do bem que elas têm para oferecer ao seu irmão. Quantas pessoas são assim? Nós conhecemos uma infinidade, às vezes não no contexto de drogas, que é um contexto talvez até um pouco menor, porque geralmente as pessoas se afastam de quem está envolvido nesse mundo. As únicas pessoas que querem ajudar geralmente são os pais, os irmãos, e o resto do mundo se afasta. Mas quando nós pegamos um contexto, às vezes financeiro, as pessoas sempre querem se dar bem em cima das outras. Nunca se preocupam com que o outro esteja bem também. Às vezes há a oportunidade de conquistar uma vaga de emprego melhor e você está concorrendo com a outra pessoa e essa outra pessoa quer conquistar aquela vaga a todo custo. E assim começa a te prejudicar, falar mal de você, destruir o seu caráter, destruir a sua imagem que está construída ali na sua empresa, para simplesmente conseguir um cargo que
você está concorrendo com ela. Existem pessoas assim por aí e não são poucas, são muitas. Tem pessoas que têm inveja até dos nossos relacionamentos. Mandam pessoas dentro da nossa casa para poder tirar dali uma traição. Quantas pessoas são assim, mesquinhas e maldosas no seu coração? E a gente, às vezes, dá o perdão a essa pessoa, mas essa pessoa não sabe reconhecer o valor daquele perdão na vida dela. Tanto que continua cometendo os mesmos erros e, às vezes, julgando as pessoas que deram a ela o perdão. E, às vezes, a gente paga muito caro por isso. Porque, para Deus, só podem entrar no reino dos céus aquele que sabe perdoar, dar o perdão e entender para assumir para a sua vida aquele perdão. Vou dar um exemplo para que você possa compreender. Suponhamos que você tenha cometido uma traição contra o seu parceiro e o seu parceiro vai lhe dar o perdão que você precisa para poder manter o relacionamento. Então, é claro que você vai ter que ter vergonha na cara e aprender que não irá procurar outra pessoa na rua, mas sim manterá sua relação intacta. É claro que existem pessoas que reconhecem seu erro, ficam certinhas, buscam se sustentar dos ensinamentos de Deus para não buscar um relacionamento extra. Porém, existem pessoas que continuam errando da mesma forma. E às vezes induzem os seus amigos a fazerem a mesma coisa. Chegam, às vezes cometem a traição, recebem o perdão, mas aí conhecem um outro amigo e fica induzindo o amigo a cometer uma traição. É isso que mostra a nossa leitura de hoje. Se você aprendeu algo que é errado, que você assuma para você e para o seu irmão. Que você não fique induzindo o seu irmão a cometer pecados. Mas sim ensiná-lo o que é certo, porque se aquilo doeu em você, vai doer no seu irmão. Se aquilo foi motivo de arrependimento para a sua vida, tenha certeza que se seu irmão for pego também será motivo de arrependimento. Então coloque na balança as coisas certas e erradas. Se é errado, não ofereça para o outro. Se é certo, ofereça para o seu irmão. Mas compreenda que existem, dentro desse contexto de certo e errado, questões culturais, existem questões de valores. Tanto que existem pessoas que consideram a fidelidade um papel importantíssimo, como nós que somos cristãos. Mas existem relacionamentos que a gente sabe muito bem que as pessoas não se preocupam com isso. Hoje o tão conhecido relacionamento aberto, onde as pessoas não se incomodam em dividir o seu parceiro com outra pessoa. Mas isso não é um assunto que cabe ao cristão. O cristão ele tem como busca e objetivo manter uma relação firme com uma pessoa para constituir família, construir o seu reinado ali dentro da sua família, ter as bases fundamentadas no respeito, no amor e na fidelidade. Se a pessoa não quer isso para a vida dela, ela não é um cristão. Ela não está direcionada ao foco daquilo que Deus espera dela. Mas é claro que a gente deve respeito às diferenças das pessoas. Isso não é um assunto que nós devemos debater com o nosso irmão, porque são escolhas pessoais que cada um tem. A gente não deve dizer se é certo ou errado as escolhas que eles fazem. Podemos dizer dentro do contexto bíblico, mas é ele que faz as próprias escolhas. Para nós cristãos é errado, mas para ele pode ser certo sim. Mas a gente sabe muito bem que se ele não quer receber a palavra de Deus, não aceita aquele aprendizado, ele tem o direito de virar as costas para Deus e fazer as suas próprias escolhas. É claro que perderá a sua salvação, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que dar ao outro o direito de ser ele mesmo e compreender que, acima de tudo, ame. Não maltrate essa pessoa por fazer as escolhas diferentes da sua. Ame-a de todo o seu coração. Dê a ela o direito de ser ela mesma. Perdoe ela, mesmo sabendo que está no contexto errado. Porque esse é o seu papel de cristão. O da outra pessoa
É Ele que fará suas próprias escolhas. É Ele que decidirá por sua vida, mas pela sua é você que decide. Então decida ser imitador de Cristo e perdoe. Dê o perdão ao seu irmão, mesmo que ele ande nos caminhos errados. No mais, esse é o nosso ensinamento do nosso evangelho de hoje. E vamos dar uma passadinha nos comentários do vídeo de ontem. No nosso vídeo de ontem nós temos os seguintes comentários. Da Ione Maria Gomes nos mandou: bom dia, Deus abençoe a todos, amém. Que assim seja, Ione. A Odete Sobral nos mandou: a paz de Cristo esteja com todos nós. Bom dia, missionário, e a todos do canal. Graças a Deus, aqui onde moro, as missas presenciais já estão voltando gradualmente. Domingo passado já tive a graça de comungar o corpo de Cristo presencialmente. Que alegria! Gratidão pela bela reflexão, missionário. Amém. Muito obrigado pelo carinho, Odete Sobral. E está corretíssima. Você tem que sempre buscar alimentar do corpo e o sangue de Cristo. Porque Cristo nos convidou exatamente a isso, né? Fazei isso em memória de mim. As pessoas que querem ir à ceia do Senhor, alimentar-se daquilo que vai fortalecer o nosso espírito e não a nossa carne. A Lenilza Pereira nos mandou: bom dia, missionário, paz de Cristo. Que a paz de Cristo esteja contigo, Lenilza. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, José Antelmo, e ao missionário Wagner, pelo maravilhoso conselho. Deus, peço ao bom Deus muita saúde, paz, luz e sabedoria. Peço também por todos deste grupo de oração, amém. José Antelmo e missionário, mais uma vez, muito obrigado de todo o coração. Oro também por todos deste canal de comunicação. Obrigado, meu bom Deus, por todos, amém. Os proteja do Senhor de todo o coração. Bênção, saúde, paz e proteção. Muito obrigado pelo carinho, Doreci Nascimento. A gente gosta muito de você e tem um carinho muito especial pela sua pessoa. A Milena também. Quem não conhece o canal da Milena aí, tem a oportunidade de entrar lá e assistir os vídeos dela. É um canal de entretenimento muito legal. A Milena nos mandou amém. Que assim seja, Milena. Um abraço para você. A Doreci também nos mandou aqui: Deus nosso Pai manifesta o Espírito Santo na vida da minha família e todos que fazem parte deste canal. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Que tudo nesse dia seja de vossa vontade, não a minha. Que assim seja, Doreci, sabe as palavras, que todos possam enxergar o mundo da mesma forma que você enxerga. A Doreci também nos mandou: bom dia, missionário Wagner, a paz esteja contigo também. Que assim seja. A Astéria Maria nos mandou: olá, bom dia, missionário, que Deus abençoe sempre. Que bela reflexão, que seja sempre assim. Amém, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, as suas reflexões só enriquecem meu espírito. Obrigado, amém. Que assim seja ao José Antelmo e a Astéria Maria. A Márcia Souza nos mandou: boa noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fortalecemos nosso Espírito Santo. Senhor, esteja conosco, guia nossos caminhos, nos abençoe. Amém. Sabe as palavras da Márcia Souza? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Coloque isso no seu coração e você vai compreender que deve segui-lo, ver tudo aquilo que ele nos ensinou e que tudo que nos ensinou é para o nosso bem, é para a nossa paz e para alcançar o reino dos céus. O Juscelino Fernandes nos mandou: obrigado, missionário Wagner, por sua missão de trazer a palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho, Juscelino Fernandes. Um abraço a você e que Deus te abençoe. A Milena também nos mandou mais um amém aqui, que assim seja. Um abraço, Milena. A minha mãe também mandou, a Miriam Martins: boa tarde, missionário Wagner. Que Deus te abençoe poderosamente. Que assim seja, mãe. Abençoe a senhora. Amém. Que Deus te abençoe sempre no amor de Jesus Cristo que nos uniu na fé. Que assim seja, minha mãe, a pessoa que eu gosto muito. Tem alguns dias que eu não vejo ela. Passou o aniversário dela, não tive a oportunidade nem de vê-la, mas tenho certeza que ela sabe que eu a amo muito, que tem ela no meu coração.
todos os meus irmãos também, estou com saudade dos meus irmãos. Tenho uma irmã minha fora do país, gosto muito dela também, está fora de lá. Tenho uma irmã que mora com meus pais também, que tem dias que não a vejo, que é uma das grandes amizades que eu tenho, uma pessoa que eu considero muito. E os meus irmãos, os homens da casa também, nós temos lá, e tem alguns dias também que não os vejo e sinto saudade deles. São pessoas nas quais eu cresci, que ajudaram na minha formação, ajudaram no meu crescimento. A gente aprendeu muita coisa junto, a gente fez muita coisa errada junto também. A gente sabe disso, né? Que somos pecadores e acabamos cometendo os nossos erros, fazemos as nossas bagunças. É claro que se pegarmos um contexto, nós éramos até crianças bem saudáveis em espírito e verdade. Nossos pais nos educaram de forma que fôssemos os mais comportados possíveis. Na escola éramos considerados crianças bobas, crianças simples e humildes, porque tínhamos no nosso coração exatamente esse aprendizado que os nossos pais trouxeram para nós, que é da humildade, da simplicidade, mas mesmo assim, virava e mexia, fazíamos as nossas baguncinhas que éramos puxados a orelha, chamado a atenção. Então a gente sente falta dessa época, da infância, da adolescência e até mesmo da nossa juventude, onde estávamos descobrindo o mundo. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.